Olá, gente, tudo bem? Muito bom dia! Hoje é dia 14 de janeiro, terça-feira, 6h15 da manhã, e você está no melhor lugar que você poderia estar, no colo do Pai. Eu sou o Michael e hoje quero compartilhar com você uma palavra muito poderosa. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, e eu vou ler com você aqui, tá bom? Diz assim: aquele homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Então disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Uau! Estamos aqui diante de um milagre. E é isso também que Deus tem para nós, milagres. Eu não sei qual é o tipo de necessidade que você tem. Eu não sei se a necessidade que você tem perpassa pela ordem de eu preciso de um milagre. Mas se é isso que você precisa, Deus tem isso para você também. Mas tem algumas coisas importantes e interessantes que a gente pode aprender com esse texto. E elas estão diretamente ligadas à motivação. Motivação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, e é sobre isso que nós vamos aqui juntos aprender. Em primeiro lugar, o que é motivação? Motivação é o motivo pelo qual nós agimos. É o motivo pelo qual nós entramos em ação. E os motivos pelos quais alguém pode entrar em ação são os mais diversos. São motivos alinhados com a vontade de Deus, assim como motivos desalinhados à vontade de Deus. Nessa história que nós lemos, os apóstolos Pedro e João, eles estão vivendo dias posteriores à morte e à ressurreição de Jesus. Eles estão vivendo os primeiros dias da igreja de Jesus. E eles estão em Jerusalém, eles tinham como prática e hábito em suas vidas a prática da oração. Parte dessa prática envolvia ir ao templo em Jerusalém para orar, e eles estão nesse movimento. Antes de eles entrarem ao templo, eles encontram uma pessoa que habitualmente era colocado lá pelos seus familiares, pelos seus conhecidos, para pedir esmolas. Era uma pessoa que desde o ventre de sua mãe tinha um problema de mobilidade. Ele era um aleijado, ele tinha uma limitação física e motora. E ele era colocado lá a fim de pedir esmolas e, por meio dessas esmolas, garantir, quem sabe, parte do seu sustento. E certa feita ele encontra os apóstolos indo para esse momento de oração, como eu falei, e ele, por hábito, como fazia com qualquer um que passava ali, pediu esmolas. Eu queria que você repetisse comigo essa palavra, esmolas. E quando ele pede esmolas aos apóstolos, eles param e, mais especificamente, o apóstolo Pedro olha para ele e pede que ele também fixe os olhos nele. E libera uma palavra para ele, dizendo: levante e ande. E a Bíblia diz
que foi exatamente isso que aconteceu. Toda a limitação foi desfeita, toda a prisão foi removida e aquele homem que não andava desde o ventre passou a andar. Falando sobre motivação, o texto diz que não era a intenção desse homem naquele dia levantar para ter uma vida incomum. A motivação daquele homem não era ir para aquele lugar habitual e receber tamanha graça ou tamanho benefício. Ele só queria uma esmola. Mas o que Deus tinha para ele naquele dia era muito maior do que uma esmola. Era uma libertação daquela condição de escassez e de miséria que ele se encontrava. Sabe que essa história é uma história real, é um fato que realmente aconteceu, está catalogado ali dentre os acontecimentos bíblicos, mas isso fala muito mais do que um acontecimento histórico. Isso fala sobre princípios. Quantas vezes nós não chegamos diante de Deus como esse homem pedindo esmolas? Quantas vezes, porventura, nós não desenvolvemos uma relação com Deus diária e cotidiana à base de esmolas? Deus, eu preciso disso. Deus, por favor, me dê aquilo. Deus, por favor, eu não aguento mais. Deus, tenha pena de mim. Deus, olhe para mim. Às vezes, a nossa mentalidade de escassez e de miséria, que foi estabelecida e construída a partir de uma mentalidade de pecado. E o pecado faz justamente isso. Ele nos limita, o pecado nos rouba, o pecado nos escraviza e o pecado coloca uma pessoa para viver aquém, abaixo daquilo que Deus idealizou para ela. Mas se o pecado faz isso, Jesus, por meio da sua vida doada, faz isso. Nos reestabelece na vontade de Deus, ele nos reabilita para viver como nós realmente devemos viver. Jesus nos dá de novo o acesso que nós tínhamos perdido para com um Deus que é o nosso Pai, e a partir desse benefício e a partir desse encontro verdadeiro com Jesus, nós podemos ter o nosso status mudado. É isso mesmo. Um encontro com Jesus verdadeiro é suficiente para tirar alguém de uma condição de miséria e estabelecê-la numa condição de suficiência ou de abundância. Um encontro com Jesus é suficiente para mudar na nossa consciência, virar uma chave de que nós não precisamos mais ser órfãos, porque temos um Pai que é perfeito. O que nós precisamos não é de uma esmola. O que nós precisamos é de uma nova consciência que nos faz participantes daquilo que é a vontade de Deus. Nesse mesmo texto, depois de esse milagre acontecer, houve ali uma grande multidão se unindo para querer saber detalhes sobre o acontecido. Algumas estavam querendo confirmações de que
se aquela pessoa realmente era aquela que outrora estava lá mendigando, pedindo esmolas. Então, esse ajuntamento de pessoas despertou uma curiosidade muito grande ali no templo onde estavam os apóstolos, mas eles, na hora de esclarecerem a situação, eles disseram: esse homem que vocês estão vendo está nesse status, nessa condição diferente do que outrora estava, foi por meio da sua fé no nome de Jesus Cristo. É por meio do nome santo e soberano de Jesus que esse recuperou a sua plena saúde. Eu não sei o que você precisa recuperar, mas eu quero te dizer nessa manhã que Deus tem para você muito mais do que esmolas. Ele tem para você uma vida plena, uma vida sem faltas. Para que isso possa se tornar uma verdade na sua vida, você precisa permitir que Jesus passe a governar o seu coração, as suas escolhas, a sua mentalidade, e ele, pelo Espírito Santo, passe a governar o seu ser. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já teve a oportunidade de dizer para Jesus assim: Senhor, eu permito que o Senhor lidere a minha vida. Eu quero entregar a minha vida aos seus cuidados. Eu creio que o Senhor tem para mim muito mais do que esmolas, mas o Senhor tem para mim uma nova vida. Você quer fazer essa escolha agora? Eu posso te assessorar em orar com você e te conduzir por meio da oração a essa escolha. Você não precisa de mais nada, a não ser de duas coisas. A primeira é acreditar que Jesus quer e pode te dar uma nova vida. A segunda é entregar verdadeiramente a sua vida aos cuidados dele. E isso pode te levar para um outro patamar na sua história e na sua existência. Vamos orar juntos? Pai, eu quero colocar aqui diante do Senhor, em primeiro lugar, a minha vida mais uma vez, e colocar a vida dessas pessoas que estão interagindo nesse devocional. E nós queremos entregar a nossa vida aos cuidados de Jesus, o Cristo, o Senhor. Porque nós sabemos, por diversos meios, inclusive pelo que a tua palavra deixou registrado para nós, que quando nós entregamos a nossa vida aos cuidados do Senhor, o Senhor muda a nossa realidade, transforma a nossa história. Por isso, Senhor, nessa manhã, nós queremos entregar a nossa vida aos teus cuidados, para viver tudo aquilo que o Senhor prometeu. E nós sabemos que fiel é o Senhor, que prometeu, mas também cumprirá. Eu não sei se você fez essa escolha ou essa decisão de entrega pela primeira vez, ou se você já fez outras vezes, mas eu quero te dizer e reforçar de que essa é a melhor escolha que alguém pode fazer. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem e que também precisa ter a oportunidade de entregar sua vida aos cuidados do Senhor Jesus, para ter as suas limitações removidas e uma vida de vitória em meio às batalhas, uma vida de abundância no lugar da escassez, vou te incentivar a compartilhar essa mensagem,
a convidar essa pessoa para aqui o canal. E também, se fez sentido para você tudo isso, compartilhe aqui como é que foi e ative os sininhos para receber as notificações. Te esperamos amanhã, no mesmo horário, aqui no Colo do Pai, 6h15 da manhã, para mais um devocional. Tchau!